Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos o nosso oitavo estudo, nosso oitavo encontro do Refletindo Kardec. Esse programa de estudos que nós trazemos através dos canais, das redes sociais, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da cidade de Ponta Grossa. O nosso tema de reflexão nessa semana é o destino. Existe o destino? De que forma a nossa vida já está previamente toda programada? Há pessoas que acreditam que tudo que nós realizamos, tudo que acontece na nossa vida já estava previamente escrito. É apenas a realização de um destino já pré-determinado. Mas há pessoas que entendem que quando nós tomamos alguma decisão, nós podemos mudar totalmente esse destino e, portanto, não há nada pré-determinado. E nós estamos diariamente escrevendo a nossa história. Há ainda um terceiro grupo de pessoas que entende que o destino se dá na forma em que, quando eu faço uma escolha, esta escolha, embora eu acredite seja minha, seja exercício da minha liberdade, na verdade é uma escolha já pré-determinada. Vejamos que, por conta disso, é evidente que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, haveria de perguntar aos espíritos sobre a condição do destino, sobre a fatalidade. Será que tudo o que acontece na nossa vida respeita a esse princípio da fatalidade, já está previamente determinado? Nas questões 851 e 852, mais especificamente, Kardec vai perguntar se nesses acontecimentos da vida existe uma fatalidade, se em algum momento o nosso livre-arbítrio participa, e os espíritos respondem a Allan Kardec que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Na sequência, eles vão discorrer mais sobre esse tema, informando que a escolha que nós fazemos no plano espiritual vai determinar a espécie de prova, de exercício que nós encontraremos enquanto encarnados. Então, dizem-nos os espíritos que, a partir do momento que nós escolhemos no plano espiritual a nossa forma, o nosso padrão de vida, nós traçamos para nós aí uma espécie de destino, mas que a todo momento estamos sujeitos a essa alteração. E dizem eles ainda que esse destino que nós traçamos, ele está ligado às questões materiais, aquilo que acontece de concreto na nossa vida, mas que as condições morais, essas nós temos toda a liberdade de alterar, de tomar decisões a todo momento. Vamos tentar entender isso um pouco melhor, e para isso eu vou me utilizar de um pequeno trecho de Allan Kardec, que está nesta obra aqui, muito pouco conhecida no meio espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Essa obra de 1858, lançada logo após a primeira edição do Livro dos Espíritos, tinha por base trazer uma espécie de um vocabulário espírita, uma série de informações para os estudiosos da doutrina e para aqueles que se davam ao estudo das práticas mediúnicas. Essa obra, pouco estudada entre nós, traz o vocábulo fatalidade, descrito por Allan Kardec da seguinte forma: fatalidade, do latim fatalitas, de fatum, destino, destino inevitável. Doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos predestinados e submetidos a uma lei a qual não nos podemos subtrair. Ele vai explicar na sequência que
esta ideia da fatalidade tiraria do homem toda a possibilidade de escolha, inclusive com relação aos seus equívocos. Então, alguém que praticasse algo de mal não estaria cumprindo senão o seu destino, algo que ele foi previamente selecionado e algo que foi lhe determinado a realizar. Então, Kardec encerra esse parágrafo dizendo que aceitar a fatalidade seria a negação de toda moral. Mas ele prossegue. Segundo a doutrina espírita, que é o que nos interessa aqui, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade, aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Os acontecimentos da vida são a consequência da escolha e estão em relação com a posição social da existência. Ele vai trazer um exemplo muito fácil de nós compreendermos aqui nesta obra. Ele diz, por exemplo, que a nossa liberdade ela se dá no momento em que escolhemos qual o caminho, qual o roteiro da nossa existência terrena. E ele traz um exemplo prático de alguém que precisasse transpor um determinado caminho e tivesse 3 opções. O primeiro caminho seria o das montanhas, o segundo caminho, o da planície, e o terceiro caminho, o caminho do mar. Diz ele que, escolhendo o caminho da montanha, essa pessoa teria uma grande possibilidade de encontrar pedras no seu caminho e talvez vir a ferir-se com essas pedras. Aquele que escolhesse o caminho da planície poderia encontrar muitos pântanos e, por conta disso, também ter embaraços na sua caminhada. Já o que escolhesse o caminho do mar enfrentaria, por certo, tempestades neste mar que também lhe trariam certos desafios na sua empreitada. Trazendo para a nossa vida este exemplo, nós observamos que Kardec quer nos mostrar que, ao escolhermos determinado padrão de existência, nós criamos para nós, como dizem os espíritos, essa espécie de destino. Então, o que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida, na vida de todos nós que estamos nesse momento encarnados no planeta, é a consequência de escolhas que fizemos lá no plano espiritual. Ora, então alguém escolheu ser um criminoso, alguém escolheu ter um vício, etc. Não. Na verdade, essas escolhas são aquilo que os espíritos vão dizer lá na questão 851. São as nossas escolhas morais. Escolhemos, por certo, alguma dificuldade, desafios à nossa paciência, desafios à nossa integridade, desafios a todos os sentimentos que nos cercam e que servem para a nossa elevação. Mas quando esses desafios surgem na nossa vida, ao invés de seguir o caminho reto, nós tomamos caminhos tortuosos. E aí nos desviamos para o crime, nos desviamos para os vícios, nos desviamos para a mágoa, para o rancor, vingança e tudo mais. Então, o nosso comportamento moral não estava previsto. O desafio, o embaraço, a circunstância do nosso dia a dia, esses desafios concretos, sim, esses estavam previstos a partir do momento que fizemos as nossas escolhas. Kardec vai comentar ainda que, nesse sentido, o destino não é algo absoluto. Ele é uma espécie de roteiro, como eu disse, que nós traçamos, mas que pode ser vencido por nós de uma forma leve ou de uma forma muito mais pesada, muito mais difícil, conforme nós enfrentamos esses desafios. Vale lembrar aqui que no estudo da doutrina espírita e nesse princípio da reencarnação, nós vamos encontrar também, dentro desse roteiro previamente traçado, as consequências, as sequelas dos nossos equívocos do passado. Então, tem débitos que nós temos que cumprir e que nos trarão dificuldades nesta existência. E isso se traduz em convívios difíceis
difíceis dentro da família, em desafios nas nossas profissões, no trabalho, na vida social. Esses podem ser tanto resultado da nossa escolha enquanto no plano espiritual, ou consequência de nossas ações equivocadas no passado. O que faremos a partir desses desafios são o pleno exercício do nosso livre-arbítrio. Como é que enfrentamos essas dificuldades? Kardec diz ainda: conforme o gênero de provas escolhido pelo espírito, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes. Em consequência dessas mesmas vicissitudes, é ele submetido a arrastamentos aos quais deve subtrair-se. Então, é aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que mexe com algo lá no nosso íntimo. Os problemas podem ser os mesmos para mim, para você, para o outro. Como nós enfrentamos esses problemas depende da experiência, do crescimento moral de cada um. Então, escolhemos nós três, este grupo, de estar aqui nesse momento, enfrentando esse desafio, enfrentando essa prova. Escolhemos nós este núcleo familiar por conta de interesses que temos. Falamos na semana passada sobre a questão da família. Agora, o que cada um vai aproveitar disso, o caminho que cada um dará a essas circunstâncias é o exercício do seu livre-arbítrio. O que nós podemos concluir disso? Que, nas palavras de Kardec, apenas o instante da morte é fatal para nós. Então, o momento em que nós nos desligaremos deste corpo físico e retornaremos ao mundo espiritual, este é um momento fatal. Isso está pré-escrito para nós. Podemos antecipar se tomarmos ações equivocadas? Sim. Podemos desgastar o nosso corpo físico e como muitos às vezes caminham pelo equívoco do suicídio, mas cumprindo a lei divina temos nós um momento certo para a nossa desencarnação. Isso é fatal. O que vai acontecer desde o nosso nascimento até a desencarnação, aí nós temos alguns prévios roteiros para caminharmos. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que talvez facilite nossa compreensão, quando você vai visitar um local turístico, uma cidade turística, e alguém que lá conhece essa cidade lhe indica: olha, visita esse lugar, lá tem um museu, o restaurante bom é esse, tira uma foto em tal lugar. Então a pessoa lhe passa um prévio roteiro e você vai tentar cumprir esse roteiro. Agora, o seu aproveitamento em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas instâncias, vai depender da sua condição moral. Então, o filho difícil, o trabalho, o problema na sociedade, doenças, tudo isso são um prévio planejamento, um esboço daquilo que nós devemos realizar. Se nós vamos cumprir isso e tirar o aproveitamento máximo, vai depender de nós. Agora, para finalizar, não confundamos que cumprir necessariamente esse roteiro predestinado seja o que Deus espera de nós. Eu posso adotar outros caminhos, eu posso abandonar aquela programação prévia dentro do que for possível abandonar, tomar um outro rumo, modificar totalmente a minha programação, mas se eu conseguir tirar disso o propósito, o aprendizado que estava programado para mim lá no início, terá valido a minha existência. Então, nós temos uma programação inicial que nós devemos cumprir. Se cumprirmos e tirarmos daí o aprendizado, perfeito. Se apenas cumprirmos sem esse aprendizado, teremos que refazer a jornada. Se tomarmos outro caminho, abandonando todas as decisões iniciais, mas conseguimos o aprendizado que era esperado de nós, teremos também a nossa parte de felicidade na vida futura. Bem, mas se tudo está ligeiramente esboçado, será que é possível nós sabermos o futuro? Afinal de contas, tem tantas pessoas na história da humanidade que fizeram previsões, que nos trouxeram informações sobre o futuro. É possível
nós adivinharmos o futuro, conhecermos o destino que ainda está por vir? Essa é a reflexão dessa semana. E eu aguardo você na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, no nosso estudo. E faço um convite a que você, tendo alguma sugestão de um tema, tendo algum comentário, alguma crítica sobre o nosso estudo, deixe a sua opinião, participe. Este nosso estudo tem o propósito de trazer a doutrina espírita de uma forma simples, objetiva e dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Obrigado, até a próxima semana. Fica com Deus. Tchau.